Fala galera, folgo em vê-los maravilhosamente bem. O que vai ser a aula de hoje? Nós vamos fazer uma revisão lá do início. Hoje nós vamos rever o que nós vamos chamar de período pré-colonial, perfeito? Então, para falarmos do período pré-colonial no Brasil, a gente vai ter que falar um pouco sobre o povoamento da América, né? Para entender como a América foi povoada. Existem hoje três teorias a respeito do povoamento da América, né? Então, essas teorias, elas partem do processo de expansão do Homo sapiens sapiens, tá legal? Então, essas três teorias, das três prováveis rotas da chegada da América, elas são as seguintes. Primeiro, a teoria chamada do Estreito de Bering, né? O Estreito de Bering, ele está localizado exatamente aqui, ó. Perfeito? Você tem de um lado a Sibéria, do outro lado você tem a Alasca. Esse estreito ele tem aproximadamente 85 quilômetros de comprimento. Então, numa glaciação, houve o congelamento de uma ponte e você tendo levas vindo da Sibéria, teriam entrado pelo continente americano. Isso aí data de aproximadamente 12 mil anos. Essa é a teoria mais antiga. E aí o que foi que houve? Houve depois a descoberta, para vocês entenderem, né, de um crânio em Lagoa Santa, na região de Minas Gerais. Perfeito? Ele é um fóssil que ele data de aproximadamente 11.500 anos. Ele vai receber o nome de Luzia porque ele ficou guardado numa gaveta e aí só lá em 1999 tiraram o bicho da gaveta e foram fazer um estudo. E aí nesse estudo, na datação, viu que tinha 11.500 anos, fizeram a recomposição gráfica do crânio, descobriu-se que tinha uma forma negroide. Pelos estudos seria uma fêmea entre 20 e 24 anos, tá? E aí o que acontece? Precisaram rever essa questão da ocupação. Então, levantou-se outras teorias, né? Qual é a teoria que se tem depois do Estreito de Bering? É a chamada teoria transpacífica ou polinésia. Que é isso? Quer dizer que levas saíram desta região aqui, né? De alguma forma, aborígenes australianos, por exemplo, que viajando de ilha em ilha teriam chegado à América. A terceira teoria é a chamada da migração atlântica. O que é essa migração atlântica? Eles teriam migrado por aqui, né, no norte da Europa, em embarcações que teriam de alguma forma chegado à América. Mas sempre lembrando, isto chama-se teoria. Então eu tenho a teoria do Estreito de Bering, a teoria transpacífica ou polinésia e a migração atlântica. E aí, claro, num outro momento a gente pode se aprofundar e aí nós vamos ter o que se chama de períodos da história da América. Tá? Do mesmo jeito que é dividido lá em pré-história, história, antiguidade oriental, antiguidade clássica, há uma divisão também para a história da América. Essa divisão ela vai terminar com a chegada dos espanhóis, né? A dominação dos espanhóis sobre os povos ali existentes do período chamado pós-clássico. Tranquilo? Então, vamos lá, falar especificamente do Brasil. Então, no Brasil, nós vamos falar de um período chamado período pré-colonial. Quando é esse período pré-colonial? Ele começa em 1500 e ele vai até 1530. Perfeito? Lembrando os senhores que quando se fala em colônia, tenham muito cuidado, porque em 1815 o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Então, sempre atento para vocês não serem pegos em uma pegadinha, né? Um pleonasmo, não ser uma pegadinha ali com relação à questão. Eu sempre digo, um dia vai vir alguma coisa fazendo isso. O Brasil é colônia. Não, o Brasil é colônia não até 1822, ele é até 1815, depois ele se torna Reino Unido. Então, o contexto do descobrimento do Brasil, ele está dentro de um processo chamado mercantilismo. Então, a colônia ou os pontos comerciais tinham a função de enriquecer a metrópole. Então, quando eles aqui encontram esta região, eles buscavam encontrar comércio. Eles não encontram aqui, eles encontram os que a gente chama de donos da terra, né? São a população ameríndia, que vulgarmente fica conhecido como índios, né? O gentio local. Tranquilo? Então, os donos da terra, eles estavam assim espalhados, né, dentro do censo da época. Você vai ver aí, ó, os Tupi-Guarani, Gê, Aruac, Caribe, Panô, Tucano, Charruá, entre outros grupos. Então, assim, eles estavam divididos. Não?
Neste processo do período pré-colonial, é importante se entender que Portugal e Espanha eles estavam no processo das suas grandes navegações. Né? Portugal sai na frente em 1415 e a Espanha sai em 1492, após a expulsão dos turcos do seu território. Perfeito? Então, o que, que acontece? Dos mouros, né? Na verdade, não dos turcos, né? Deleta aí, dos mouros. Então, o que, que ocorre? Assina-se o Tratado de Tordesilhas. Nesse Tratado de Tordesilhas, todas as terras descobertas a partindo da ilha de Cabo Verde em direção ao oeste, em direção à América, ou seja, da África em direção à América, até 370 léguas pertenceriam a Portugal. As terras descobertas além pertenceriam à Espanha. Perfeito? Então, quando os portugueses aqui chegam, eles encontram o gentio local, né, os ameríndios, e percebem que não há comércio, né, não existe comércio. Dentro do que eu falei para vocês do pacto colonial, qual é a função da colônia? Né? A metrópole, relembrando aqui, vamos voltar, mercantilismo, absolutismo, monopólio, metalismo, pacto colonial, balança comercial favorável e protecionismo alfandegário. Né? Então, pacto colonial ou monopólio. Então, a metrópole, ela tem o monopólio da colônia, perfeito? Então, o que é que acontece? A colônia envia matéria-prima e a metrópole, ela envia produtos manufaturados. Só que um detalhe, os caras que viviam no Mesolítico, né, na transição do Paleolítico para o Neolítico, ou seja, grupos que viviam no Paleolítico, grupos que viviam no Mesolítico, o que seria o que, por exemplo? Já conheciam o cultivo, né, cultivavam mandioca, eram sedentários por um determinado período, porque às vezes mudavam de local quando acabavam os recursos. Então não tem aquilo o que eu tenho que comercializar. Então o que, que eu vou buscar? É algo que me seja rentável. Legal? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou descobrir o pau-brasil. Né? Então, no pau-brasil, ele vai ser uma exploração predatória, né? Extrativismo vegetal predatório, porque a tinta do pau-brasil eu vendia na Europa como corante de tecido e a madeira para se fazer móveis. Eu vou utilizar a mão de obra indígena, né? O escambo, a troca, né? E eu vou ter o que se chama de produto estancado, né? Explorado nos sistemas de feitorias. Tá? O que são feitorias, Silne? Feitorias eram como se fossem galpões, né? Aonde eu armazenava o pau-brasil e também marcava a presença portuguesa no território. Tá? Então, é duas coisas. Marco presença e também é onde eu estoco o pau-brasil. E depois, o que, que começa a haver? Né? Eu começo a ter incursões. Tá? Incursões e ataques. Então, os franceses, né, eles vão fazer pirataria aqui e os ingleses também, perfeito? Mas os ingleses é uma coisa mais para frente, né? Mas também vão estar presentes aqui, né? O que, que vai acontecer? De acordo, como você não tem essa riqueza aqui, que eu imaginava que tinha, eu vou continuar de olho lá nas Índias, né? Vamos ver mais à frente por que isso, né? Então, o que que acontece? Né? Como eu vou perdendo o monopólio lá, né? E a possibilidade de encontrar ouro aqui, eu vou mudar um pouco essa minha postura, tá certo? Então, por que que Portugal não vai se interessar, então, efetivamente aqui por essa terra? O comércio com as Índias mais lucrativo. Perfeito? Né? Aparentemente não tinha ouro, mas nunca perdeu-se a esperança de encontrá-lo. Né? Os nativos eles não praticavam o comércio. Né? Então era preciso também investir muito para explorar esta nova terra. Tá certo? Então, voltando dentro de um apanhado geral. Chego aqui, não tem comércio, não tem ouro, metalismo, né? Não tem ouro. O que que eu tenho? Pau-brasil. Então, vamos explorar o pau-brasil, dou ali objetos em troca, depois a gente pode até falar mais sobre essa questão desses objetos. Né? Então, o que que acontece? Dou objetos em troca e eles me fornecem o pau-brasil. Continuo com o meu comércio intenso lá nas Índias, porque ainda é muito mais rentável. Marco minha presença, mas vou ficar fazendo comércio em grande escala. Porém, o que é que vai começar a acontecer? Né?
problema é que eu começo a ter o meu declínio do comércio oriental. Por que que eu vou ter esse declínio? Porque agora as outras nações, os outros reinos se lançam também no que nós vamos chamar de expansão marítima. Então, aquele meu lucro estapafúrdio gigantesco que eu tinha adquirindo mercadorias e vendendo, eu agora passo a ter concorrente. E além do que, começa-se a ameaça de eu perder a minha terra por vários fatores, né? Quando eu digo não é a extensão toda, mas assim, invasões, como por exemplo a francesa. Os franceses, num determinado momento, eles vão tentar, através dos huguenotes, fundar aqui vilas. Por quê? Porque eles estão fugindo de uma perseguição religiosa que começou em 1517, né? Quando começam as reformas na Europa, a famosa as reformas religiosas, que começam com a luterana, depois você tem a calvinista, você tem a anglicana, os huguenotes eles começam a ser perseguidos na França. Então, como eles têm dinheiro, eles procuram um local para poder fundar uma cidade e professar a sua fé. Então, o que, que acontece? Eles vêm para o Brasil. Então, o que, que a Portugal vai fazer? Portugal, assim, eu tenho que cuidar disso aqui antes que efetivamente alguém tome. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai transferir o processo da colonização para a iniciativa privada, que isso vai ser, que será o que nós vamos chamar de capitanias hereditárias. Então, nessa breve momento aqui, revendo esse conteúdo, então vamos só relembrar. Período pré-colonial, ele vai de 1500 a 1530, né? Ele é marcado por um extrativismo predatório, ele que é o pau-brasil, o escambo e a presença de feitorias. Legal? A invasão estrangeira, um intenso comércio com as Índias me faz com que eu deixe o Brasil em segundo plano, até que o declínio do comércio lá e a ameaça das invasões sobre essa terra vai fazer com que eu me preocupe em ocupá-la, transferindo para a iniciativa privada, ou seja, a coroa não tem dinheiro, ela vai transferir para a iniciativa privada, através das capitanias hereditárias, o processo de ocupação e povoamento da terra. Perfeito? Nós voltamos na próxima aula falando então do período chamado colonial. Um abraço.